somos uma igreja da Bíblia, amém? E cada um de nós tem uma missão. A missão que Jesus nos comissionou, que é fazer discípulos de todas as nações, evangelizar o mundo inteiro em nossa própria geração, amém? Então, o mundo é um campo muito fértil para a mensagem de Jesus. E Deus, Ele é o Senhor dessa colheita. Então, esse é o título de hoje, o Senhor da colheita. Lucas capítulo 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Primeiro ponto de hoje, a colheita é grande. O que isso significa? Muitas pessoas estão abertas para o Evangelho. Jesus comissionou aqui 72 discípulos, mais os 12 apóstolos, para irem e pregar a palavra 2 em 2, amém? Por quê? Porque a colheita em todas as cidades onde eles passariam estava enorme. Muitas pessoas estariam abertas à palavra de Deus. Então, muitas vezes, em épocas de seca, quando a gente não tem batismos, a tendência é pensar ao contrário. É pensar que está todo mundo fechado. Que o Rio de Janeiro é uma cidade fechada para o Evangelho, que as pessoas têm um coração muito duro, os cariocas, que há uma deficiência na safra. Tem uma deficiência na colheita de Deus. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a colheita é grande. Em João capítulo 4, versículo 35, Jesus dá mais detalhes sobre a colheita. Enquanto ele evangelizava a mulher samaritana, os discípulos se aproximaram dele, e aí ele diz o seguinte. Então, João 4, 35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo, e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Uau, aqui fala que não só a colheita é grande, mas que ela também está pronta. Não daqui a 4 meses, não daqui a bastante tempo, a colheita está pronta agora no mês de julho, amém? É o que a palavra de Deus diz. Na quarentena, a colheita está pronta, as pessoas estão abertas. E aqui Jesus fala que um semeia, o outro colhe, outro rega. Então cada pessoa participa de uma forma na colheita. Então semear seria convidar para estudar a Bíblia. Regar seria estudar a Bíblia com a pessoa de fato, mostrar os princípios básicos, ensinar a orar, a ler a Bíblia, ensinar a evangelizar, a confessar pecados, a lidar com os pecados, a vir nas reuniões, a ofertar, a entender a doutrina do plano de salvação, fé, arrependimento, batismo, entender o que é o reino de Deus. Então, regar seria isso. E colher é o batismo, amém? A pessoa é colhida na colheita quando ela é batizada, depois de professar sua fé, como fez o Juan hoje, amém? Então, muitas vezes, nós não cremos nisso, a gente esquece esses conceitos. Começa a pensar maldosamente no coração e as pessoas estão fechadas. Mas a palavra de Deus garante, a colheita é grande e já está pronta. Então, se você não tem sido frutífero, você não pode pensar que as pessoas que estão fechadas, é você que está fechado, por não crer na palavra de Deus, que diz que as pessoas estão abertas. Pensa só quando estudar a Bíblia com você discípulo. Lembra dos estudos, lembra que você também estava fechado, lembra que você também era orgulhoso. Pessoas tiveram que orar e jejuar por você, perseverar, desafiar, inspirar. Tiveram que fazer muita coisa, criar amizade, orar por sabedoria. Tudo para Deus mudar o seu coração orgulhoso. E hoje você é um discípulo de Jesus, amém? Você se converteu, agora você faz outros discípulos e você precisa tratar as pessoas como te trataram. Você precisa entender que Deus pode mudar o coração de qualquer um, amém? Se você demonstrar amor, fé e perseverança pela pessoa. Então, eu dei muito trabalho para a pessoa que estudou a Bíblia comigo. Então, quando eu olho para as pessoas que estão estudando a Bíblia e vejo que não estão tomando decisão, eu posso me conectar.
Eu lembro que eu tive muita dificuldade com a questão de fazer discípulos, com a questão de evangelizar. Eu era religioso, não queria me desapegar da minha igreja antiga, que na verdade ensinava falsas doutrinas, não lidava com os meus pecados. Eu tinha pecado de impureza sexual, falta de evangelismo, tudo isso escondido. Orgulho, egoísmo, mentiras, idolatrias, mágoas. Eu tinha muita coisa no meu coração, mas aquela igreja não tinha me ajudado. Mas finalmente, discípulos estudaram a Bíblia comigo e eu pude entender. Conforme o tempo foi passando, eu pude aprimorar meu relacionamento com Deus, me arrepender dos meus pecados, amém? Então, agora quando eu vejo outro orgulhoso, eu lembro de mim mesmo, amém? Se eu mudei, aquela pessoa também pode mudar. Então, entenda isso. Se você pensa que a colheita está fraca, na verdade, quem está fraco espiritualmente é você. Você precisa se animar com a palavra de Deus, amém? Vamos ter fé. A colheita está aberta, pronta, madura para a colheita. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente estuda a Bíblia com as pessoas e não tem muitos estudos. Aí foca só naqueles únicos estudos que você tem, que são poucos, normalmente. E aí vai avançando. Vai avançando os estudos, vai desafiando. Só que acontece, chega uma hora que a pessoa para de avançar o coração. Avança os estudos, buscando palavra, discipulado, luz, trevas, reino, cruz. Mas o coração está lá em buscando. A pessoa não está orando dentro da Bíblia ainda. E aí, o que acontece? Muitas vezes, ao invés de chamar outras pessoas, a gente fica insistindo naquele estudo. E aí, leva tempo. E a pessoa acaba desistindo e você não tem mais estudo bíblico. Não tem mais pessoas que estão fazendo segmento. O que a gente precisa fazer? A palavra de Deus dá uma outra pista. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Uau! Aqui dá uma dica sobre a colheita, amém? Como ser frutífero na colheita. Ele fala assim, planta de manhã a sua semente, e aí quando entardecer, não fica com as mãos à toa. Tipo, não fica focado em uma só semente. Semeia outros terrenos. Vai semeando. Sua função é levar a semente, que é a palavra de Deus, para outros corações, outros terrenos, outras pessoas, amém? E aí fala que você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela semente produzirá fruto. Então por isso que você precisa ter opções. Você não pode focar em uma opção só. Você tem que ser um homem ou uma mulher de alternativas, amém? Se um plano não dá certo com alguém, vai ter outro fulano, beltrano, ciclano, que vão, amém? Vão se converter, vão se tornar discípulos incríveis de Jesus. Então é muito importante entendermos que a colheita está pronta e que a gente tem que trabalhar forte, não focar só numa pessoa, mas evangelizar o máximo possível, ter bastante contatos. E, estatisticamente, um ou outro vai ser aquela pessoa que vai se batizar, amém? Então, esse é o primeiro ponto de hoje. A colheita é grande. Vamos falar agora sobre a outra frase de Jesus, que os trabalhadores são poucos. Então, apesar da colheita ser grande, o problema é que há poucos trabalhadores. E ele fala, peça ao Senhor da colheita que envie mais trabalhadores para trabalhar. Então, esse é o nosso segundo ponto de hoje. Os trabalhadores são poucos. Devemos orar por trabalhadores, amém? Não orar para a pessoa ficar aberta. A gente não pode olhar para a colheita já está aberta. Você orar para as pessoas estarem abertas é o mesmo que orar para o céu ser azul. O céu já é azul, você não precisa orar por isso, amém? Vamos orar para que pessoas trabalhem junto conosco para colher outros frutos, amém? Então, quando Jesus fala isso para os apóstolos, para eles pedirem ao Senhor por mais trabalhadores, sabe qual foi a resposta da oração? Eles mesmos eram os trabalhadores, amém? Aqueles 72 mais os 12 apóstolos. Eles queriam fazer o trabalho. E Jesus envia eles de 2 em 2. Se você tem dificuldade de evangelizar, faça isso em duplas, como Jesus fez com os apóstolos. Você tem vergonha? Tem alguém do seu lado. Então, quando você fazer um estudo bíblico ou compartilhar a sua fé, tem alguém junto com você, amém? Para encorajar você e também para fazer comentários. Então, sempre traga alguém para ajudar no estudo bíblico. Então, se você tem fé que a colheita é grande, o que você vai fazer? Você vai se esforçar para
colher, amém? Para que a colheita seja grande mesmo. Então compartilhe a fé em duplas como os apóstolos. Olha o exemplo de Paulo, 1 Coríntios 9,16. Falando sobre evangelismo. 1 Coríntios 9,16. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Que é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Paulo fala algo interessante aqui, que ele prega a palavra gratuitamente, espontaneamente, voluntariamente, mesmo sendo uma obrigação, mesmo sendo um mandamento. É muito interessante, algumas vezes, estudando a Bíblia com as pessoas, já me perguntaram quanto custa fazer um estudo bíblico. Qual o preço, qual o valor? Então, não tem nenhum valor, amém? A gente recebeu de graça, a gente tem que dar de graça também. E Paulo entendia muito bem isso. Paulo era motivado pela graça. Paulo trabalhou muito forte porque ele tinha esse coração. Então, ele está falando aqui como ele encarava esse exercício de fazer discípulos. Seu trabalho era tão radical que aconteceu duas coisas. Ou Paulo era perseguido por aqueles que ele pregou, ou as pessoas se convertiam. Paulo chegou até a ser apedrejado pregando o evangelho, no livro de Atos. Mas quando a pessoa estava aberta, ela se convertia. E muitas igrejas no primeiro século surgiram pela fé e persistência desse homem, que dependia muito de Deus, do Espírito Santo, para anunciar o evangelho com poder, amém? Eu estou falando de Paulo aqui porque ele era pecador, como eu e você. A gente não está falando nem de Jesus, a gente está falando de um pecador como nós. Paulo também tinha suas dificuldades, seu caráter era difícil, ele tinha muito pecado. Antes ele era assassino, ele perseguia cristãos. Paulo foi um homem muito horrível antes de sua conversão. Mas, mesmo assim, ele continuou dando seu coração e ele não murmurava. Isso que é importante. Ele não se queixava de fazer isso, de evangelizar. Ele fala assim, ai de mim se eu não evangelizar. O que vai ser de mim se eu não pregar o evangelho? Ele fica preocupado aqui. Quando a Bíblia diz essa palavra, ai de mim, isso representa dor. Né? Quando você fala ai, é porque você está sentindo dor. Então, tinha uma reclamação aqui. Né? Ai de mim. Ele reclamava sobre o dia que ele não evangelizava. Então, quando ele não compartilhava a fé, ele murmurava dele mesmo. Falava, nossa, perdi a oportunidade de salvar pessoas. Esse dia eu não evangelizei. Ai de mim! Ai de mim porque eu não compartilhei minha fé, porque eu não perseverei nesse dia. Não era tipo, ai de mim, eu tenho que sair de casa cedo. Tenho que estudar Bíblia com aquele cara orgulhoso. Queria estar assistindo Netflix. Queria estar jogando videogame. Né? Queria comer, sei lá. Queria ir para a praia. Né? Não era esse o ai de Paulo. O ai de Paulo era se ele não evangelizasse. Essa era a dor de Paulo. Então, a gente vê aqui, né, o caráter de Paulo. Né? Tem uns que, eu tenho um tempo discipulado com aquele irmão, 1 hora falando com ele. É muito difícil discipular aquele irmão. Né? Esse é o nosso ai de vez em quando. Mas não pode ser assim, irmão. A gente não pode se queixar de fazer a vontade de Deus, amém? A gente tem que se queixar de não fazer a vontade de Deus, como Paulo fazia. Ai de nós se não obedecermos a palavra de Deus. Então, para falar a verdade, se você quiser expressar os ais da sua vida, você pode fazer perfeitamente. Mas e os ais por não estarmos fazendo o que nós precisamos fazer? Por isso eu quero animar a igreja toda a darmos um passo a mais de fé e trabalhar muito forte, arduamente no evangelismo, amém? Confessar os seus pecados que estão aí dentro, escondidos, impedindo você de dar o coração para o evangelismo. Então, só existe uma resposta para a qual o evangelho não está sendo anunciado com poder para cada um de nós. É pecado. Então, muitas vezes, tem irmãos que caem em pornografia, masturbação, e isso tira a fé, isso desanima. Como é que eu vou evangelizar? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou ler a Bíblia se eu não sou um exemplo? Se eu estou caindo em pecados sexuais?
E aí você fica desencorajado, perde a fé e por isso não evangeliza. Então, confessar o pecado, ser aberto, pedir ajuda, ser humilde para aceitar conselho, essas atitudes é o que vão dar fé para você ser como Paulo e evangelizar. Amém? Então, qual era o ai de Paulo? Era de não anunciar o evangelho. Qual é o seu ai hoje? O que te causa dor hoje? Qual é a sua reclamação hoje? O que bloqueia você de anunciar o evangelho do reino de Deus com poder às outras pessoas? Olha só o que tem acontecido aqui no Rio de Janeiro. Só nessa quarentena, que são 4 meses, creio eu, nós tivemos a salvação de 10 pessoas. Amém? Olha que colheita grande. Foi mais do que o ano mais frutífero que a gente teve, que foi 2017. Então só na quarentena a gente está sendo mais frutífero que qualquer outro ano. Isso é impressionante. Deus é muito bom. Na verdade não são 10, são hoje porque hoje é dia de batismo, amém? Hoje é dia de salvação, o Juan vai ser batizado lá na Praia Vermelha. E o que eu tenho notado é que cada discípulo tem aproveitado a quarentena para ser um trabalhador, para liderar estudos bíblicos. É isso que eu tenho notado. Então, Jesus fala, orem por trabalhadores. E no Rio de Janeiro essa oração tem sido atendida, amém? A gente tem levantado muito, não só o número de discípulos, de irmãos, mas irmãos que trabalham, que geram outros frutos, outros irmãos. O Robson, por exemplo, ele fez todos os estudos bíblicos com Raimundo, que foi batizado no mês passado. A Camila fez todos os estudos com a Rosa, que foi batizada no mês passado. A Isadora, ela fez todos os estudos com a Nicole, que ela mesma compartilhou nesse mês ainda, ela foi batizada, terça-feira agora. A Jéssica, ela fez todos os estudos com a Larissa Cordeiro, que ela mesma convidou. Então, tem 3 Larissas no reino, amém? A Alessandra, ela fez todos os estudos com a Evelyn no ano passado, que ela mesma convidou, e também fez com a Angel. E agora as duas também estão fazendo estudos com muitas outras pessoas. A gente vê lá no grupo de estudos, elas têm bastante estudos para a semana. Então, o Caius, ele fez todos os estudos com o rapaz, que ele acabou desistindo, mas o Caius aprendeu a fazer todos os estudos dos princípios básicos, amém? Chegou aqui num nível de maturidade que ele não precisa mais de ajuda. Ele mesmo pode ajudar outros a aprender a fazer os estudos. Então, nós crescemos bastante, não foi por um acaso. Foi porque nós conseguimos muitos trabalhadores agora, amém? Então, temos que ter cada vez mais trabalhadores para essa colheita imensa no Rio de Janeiro. Esse foi o segredo do ministério de Jesus. Você sabe por que Jesus foi mais frutífero do que João Batista? Então, no Novo Testamento tem 2 ministérios, Jesus e João Batista. Vamos ver por que Jesus batizava mais do que João. João capítulo 4, versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Aqui fala que Jesus fez e batizou mais discípulos do que João Batista. Por quê? Porque não era Jesus quem batizava, mas sim os seus discípulos, amém? Os 12 apóstolos, Pedro, João, Tiago, Mateus, Filipe, Bartolomeu, etc. O nome desse crescimento é crescimento exponencial. O Juan faz matemática, ele pode validar o que eu estou falando. Olha só como João Batista ele crescia linearmente. Por quê? Porque só João Batista batizava no ministério dele. Os discípulos de João Batista não batizavam. Eles traziam tudo para João Batista. Ele batizava a Judéia inteira, Israel inteiro. O povo vinha para ser batizado por João. Só que Jesus ele revolucionou o evangelismo. Fala aqui que Jesus delegava os próprios discípulos, 12, para batizar. E aí imagina só, 12 trabalhando forte é mais frutífero do que um só trabalhando forte. Então, na igreja é a mesma coisa. Nós precisamos não adicionar pessoas, precisamos multiplicar, amém? O crescimento tem que ser exponencial. E para isso acontecer, cada discípulo, cada membro da igreja tem que ser totalmente comprometido em fazer os estudos bíblicos, amém? Evangelizar, semear, regar, que seria fazer os estudos, e colher, que é batizar. Então, se cada discípulo estiver fazendo sua parte, o crescimento vai ser grande, e por isso que nós tivemos 11 adições só em 4 meses. É porque cada discípulo está trabalhando forte, amém? Então eu estou muito animado com a igreja e eu quero dar um desafio de compartilhar sua fé pelo Instagram.
Deus colocou essa ferramenta incrível do Instagram para a gente conhecer novas pessoas, para estudar a Bíblia. Então, no Instagram você pode entrar num grupo, por exemplo, eu entro no grupo da UFRJ, o Spotted, e lá eu vejo os membros, os seguidores, e aí eu vou chamando um por um em ordem alfabética. Então, um dia é o André, no outro dia todos se chamam Bruno, no outro dia é Carlos. Então, eu vou pelo alfabeto e vou chamando. E aí 20 pessoas por dia. Essa é uma estatística boa, porque se você passar muito disso, o Instagram vai bloquear você por spam. Tá? Então 20 pessoas por dia é o alvo que eu quero dar para você, amém? Então é muito importante nós colocarmos em prática isso, o evangelismo radical. Vamos continuar lendo, vamos voltar para Lucas 10, ver o versículo 3 até o 16. Vamos voltar aqui para a colheita de Jesus, quando ele manda os 72 discípulos mais os 12. Versículo 3. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver nenhum homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houverem e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que lhe dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Uau! Escritura muito marcante. O que a gente vê aqui? Depois que Jesus comissiona os 72, mais os 12, para evangelizar nas cidades ao redor de Jerusalém, Jesus previne, você vai lá, se a pessoa te receber bem, coma tudo que a pessoa oferecer. Eu lembro de um discípulo americano, o Joey gosta muito de comida, né? Então, quando ele era missionário lá em São Paulo, ele fazia isso. Ele se convidava para ir na casa do estudo bíblico, e o estudo bíblico dava comida para ele, amém? Isso é muito legal, ele tinha muita fé. Então ele estava fornecendo alimento espiritual e recebendo comida física. E só para você entender a cultura daquela época, isso era muito comum, tá? Os judeus, eles tinham o hábito de receber pessoas em sua casa. Bom, hoje em dia, como a tecnologia é outra, o padrão econômico é outro, não tem mais esse costume. Mas naquela época as pessoas eram muito hospitaleiras. Então elas gostavam de receber visita em casa. Por isso que era viável o evangelismo de casa em casa. É uma questão cultural. Então, eles não podiam levar nada, né? Vai só com a roupa do corpo e as pessoas vão oferecer comida para você naturalmente. Vocês vão viver pela sua fé, amém? E aí, se vocês não forem bem recebidos, você pega a sua sandália, sacode o pó em protesto contra essa cidade. Imagina isso também é algo cultural. E aí, quando eles não fossem bem recebidos, eles tinham que ir para a próxima casa. E aí, vai evangelizando outros lugares. E assim, também nosso evangelismo. A gente chama uma pessoa e disse, não, você não vai ficar desanimado e chorar na frente dela. Você vai para a próxima pessoa, amém? Você vai compartilhando até encontrar alguém que seja aberta, até encontrar alguém que diga, paz seja com você. E aí, Corazim, Betsaida e Cafarnaum eram cidades inteiras que estavam fechadas. Jesus protesta, que ele fala contra. Haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra, Tiro e Sidom, que eram cidades muito pecaminosas. Você vê lá no livro de Gênesis, no livro de Ezequiel,
que essas cidades eram terríveis, tinha muito pecado, mas mesmo assim, nada era comparado com essas 3 cidades que eu mencionei. Então, se o evangelho fosse pregado em Sodoma, Tiro ou Sidom, eles teriam se convertido. Mas Betsaida, Corazim e Cafarnaum não estavam abertos. Fala aqui que eles desceriam inteiros para o Hades e não iriam para o céu. É isso que Jesus fala. Ele fala, quem rejeita a vocês, está rejeitando a Jesus, e por sua vez, por rejeitar Jesus, está rejeitando a Deus. Então, quem rejeita um convite para estudar a Bíblia, está rejeitando o próprio Deus. Então, você que está nos assistindo, nos visitando, eu quero convidar você para estudar a Bíblia, amém? Estudar a Bíblia porque essa mensagem vem de Deus, não vem de homens. Isso vai mudar completamente a sua vida. E é isso que ele fala aqui, que se estão rejeitando você, estão rejeitando o próprio Cristo, o próprio Deus. Terceiro ponto de hoje. Cidades rejeitarão a mensagem. Cidades rejeitarão a mensagem. Então, a gente está vendo aqui algo muito paradoxal. Olha que interessante. Primeiro, Jesus fala que a colheita é grande. Que muitas pessoas estão abertas, verdade? Só que depois ele fala algo oposto. Que cidades inteiras iriam rejeitar. Como você concilia essas duas informações? Parece uma contradição, na verdade. Então, 3 cidades inteiras na vizinhança de Jerusalém, no território de Israel. E o juízo seria intenso contra eles. Então, a resposta é a seguinte: apesar de terem muitas pessoas abertas, prontas para a colheita, a maioria delas está fechada. Então, mesmo sendo uma minoria que esteja aberta, ainda assim tem muita gente aberta. Isso é um paradoxo. Por isso que Jesus diz que a colheita é grande, porque em proporção é pequeno, mas em valor absoluto é grande. Vamos parar de pensar nisso. No Rio de Janeiro, por exemplo, vamos falar só para fins de ilustração, que 1% das pessoas estão abertas. 1% que você estudar a Bíblia vão se converter. Parece pouco, né? 1 em cada 100. Significa que 99 em cada 100 estão fechadas. Ou seja, é uma minoria pequena que está aberta. Só que calcula 1% de 17 milhões de pessoas, que é a população do estado do Rio de Janeiro. Isso vai dar 170 mil pessoas. Imagina a igreja do Rio tendo 170 mil discípulos. Isso é um valor pequeno para você? Não, isso aqui é uma colheita muito grande, amém? Então, o paradoxo é esse. Em proporção, são poucas pessoas comparado ao todo, mas se você olhar só esse grupo pequeno, ele já é um grupo muito numeroso, amém? É isso que Jesus quer dizer aqui. Então, apesar de muita gente estar fechada, a maioria das pessoas, essa minoria ainda corresponde a muita gente. Então, é como procurar ouro. O ouro é muito abundante no mundo, né? Você tem ouro em vários lugares. Mas comparado com outros metais, o ouro é muito escasso, é muito raro. Você encontra mais ferro, você encontra mais zinco, talvez até urânio você encontra mais do que ouro. Mas o ouro é abundante. Petróleo também, tem muito petróleo no mundo. Mas é difícil de acessar, está lá no fundo, né? Tem um pré-sal ali, é muito complicado você extrair o petróleo, mas tem bastante. E é isso que Jesus quer dizer com o evangelismo também. Apesar de ter muita gente fechada, ainda assim a colheita é grande, amém? Como eu tenho convidado bastante no Instagram, eu tenho visto isso. São muito poucas pessoas que respondem a mensagem. Mas isso não deixa de mostrar que a colheita é grande. Porque compartilhando a fé pelo Instagram, no terceiro dia que eu comecei a fazer isso, eu pude ter o prazer de conhecer o João. Amém? Mandei mensagem para ele, o João, ele respondeu e aceitou marcar um estudo bíblico. Passou o WhatsApp e a gente fez por 3 semanas os estudos, em paralelo com o Juan. Então os dois estudaram juntos. E o João, ele é de Minas Gerais. Ele estuda na FRJ, mas na quarentena ele voltou para sua casa. Mas o João ele tem tomado decisões radicais, inclusive, no começo da semana ele veio para o Rio de Janeiro só para ser batizado quando terminamos os estudos, amém? A gente só fez um último estudo presencialmente e ele foi batizado nessa terça-feira. E a Nicole também foi batizada, quero mencionar isso também. Mas, você vê, tem pessoas abertas no Instagram. Tem muita gente que a gente pode salvar por meio da internet, por meio dos recursos virtuais. Então eu quero animar cada
discípulo a ter fé. Apesar de muita gente dizer não, está fechada, vai ter muita gente dizendo sim também. É só você trabalhar forte, amém? Convida bastante gente, sempre vai ter uma parcela que vai estar aberta para Deus. Vamos voltar agora para Lucas 10, 17 ao 20. Lucas 10, 17 ao 20. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Uau! Olha o que acontece aqui. Os 72, depois de evangelizar, eles voltam e relatam tudo o que aconteceu para Jesus. E ficam super animados. Uau, Jesus, eu expulsei um demônio! Eu exorcizei um cara! Tipo, eu vi o cara esgoelando e o espírito saindo dele. Eu curei um doente. O cara estava paralítico. Eu toquei nele e ele começou a andar. Eles começaram a ficar muito maravilhados com os milagres. E aí Jesus, ironicamente, vira para eles e fala assim: Ah, é? Eu vi Satanás caindo do céu. E daí? Eu vi coisas muito maiores que essa. E eu que dei autoridades para vocês fazerem isso. Isso não é nada. Então, não fiquem alegres pelos milagres. Estejam alegres porque o seu nome está escrito no livro da vida. Seu nome está escrito no céu. Vocês são salvos. É isso que tem que dar motivo de alegria para você. É o quarto ponto de hoje. Alegre-se mais por sua salvação que pelos milagres. Alegre-se mais por sua salvação que pelos milagres. Então, irmãos, nossa alegria não deve vir das vitórias, dos milagres, dos batismos. Nossa alegria tem que vir da onde? Do nosso relacionamento com Deus. Nossa salvação. O nosso nome está escrito nos céus, amém? Então, muitos discípulos ficam desanimados quando as coisas estão difíceis. Mas, a Bíblia fala que a gente tem que estar alegre sempre, amém? Olha o que diz em Mateus 9, 27. Vou dar um exemplo aqui de alegria genuína. Mateus 9, 27. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando os olhos deles, disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Jesus aqui cura 2 cegos. E aí os cegos ficam muito animados. Imagina só, eles não enxergavam a vida inteira e de repente começaram a enxergar. Eles estavam seguindo Jesus só para ter essa cura, esse milagre. E finalmente eles conseguiram. Se você estivesse no lugar desse cego, como você se sentiria? Você ficaria muito feliz, ficaria muito animado. Nossa, eu posso enxergar novamente. Só que aí Jesus fala um mandamento muito bizarro, muito estranho. Olha o que Jesus fala. Ele adverte severamente: Cuide para que ninguém saiba disto. Do que eu fiz para vocês. Dessa cura, desse milagre. Não conte para ninguém. Segredo. Fica só entre nós. No entanto, o que eles fizeram? Eles obedeceram Jesus. Eles saíram e contaram para todo mundo. Né? Que nem fofoca, se espalhou para todos os lugares o que Jesus fez com eles. Essa desobediência dos cegos nos ensina algo bom, amém? Olha só, Jesus ordenou que não anunciassem o Cristo para as pessoas. Situação muito incomum. E esses ex-cegos, eles tinham um coração tão grato, tão compelido pelo que Jesus fez, que eles foram lá e evangelizaram. Eles contaram, testemunharam o que Jesus fez para todo mundo. Sua vizinhança, seus amigos, seus colegas, todo o povo dos seus vilarejos. E o
o mais interessante é que era contra a vontade de Jesus. Jesus não queria fazer isso. Não queria que eles evangelizassem. Então, basicamente, Jesus ensinou a não evangelizar. E isso não parece nada, né, com o estilo de Jesus. Mas eu vou explicar o motivo. O motivo é que não era o momento ainda de Jesus ser proclamado. Porque Jesus, se todo mundo ficasse sabendo disso, ele seria morto. As pessoas iam apedrejar ele, os judeus, iam crucificar antes do tempo. Não era a hora ainda de anunciar. Aí depois que Jesus ressuscitou dos mortos, aí sim ele ordenou: vão por todas as nações, preguem o evangelho, façam discípulos e batizem. Isso só foi lá na frente, 3 anos depois de tudo isso, mais ou menos. Então, não era mandamento naquela ocasião. Agora é diferente, tá? Agora Jesus quer que a gente vá e anuncie o que ele fez por nós para todas as pessoas. Mas nosso coração, ele deve ser grato como daqueles cegos, amém? Que foram curados por Jesus. Deus não quer que a gente obedeça com senso de cobrança ou com um peso. Jesus não quer que a gente tenha um sentimento de obrigação quando a gente evangeliza. Ele deseja que nós façamos as coisas porque queremos voluntariamente e espontaneamente. Tá? Que nem os cegos. Você viu que não tinha nenhum mandamento e eles naturalmente foram evangelizar. Na verdade, Jesus falou contra isso. Então, o evangelismo, a obediência a Deus, tem que ser praticada porque estamos alegres. Então, se você entende que seu nome está escrito no céu, que você é salvo, não vai ter nenhum peso em evangelizar. Por quê? Porque você vai querer compartilhar isso com outras pessoas. Gente, eu estou muito alegre. Eu quero mostrar para vocês o que Deus tem feito na minha vida, amém? Então, imagina só, se você assiste uma série da Netflix que você gosta muito. Eu gosto de Breaking Bad, por exemplo. Eu falo com as pessoas. Eu falei com a Larissa, eu falei com um monte de gente sobre Breaking Bad. Então, quando você ama algo, você quer falar sobre aquilo. Futebol, né? Teve Flamengo e Fluminense aí, nem sei quem ganhou, né? Não estou sabendo de nada, mas eu só ouvi o barulho das pessoas gritando. Você vê, as pessoas querem se expressar. Tipo, Flamengo ou Fluminense fez um gol, você ouve muita gente gritando, querendo anunciar: não, o Flamengo é incrível, né? Vai Mengão. As pessoas querem colocar para fora isso, quando estão animadas. Se alguém se recuperou de uma doença, do coronavírus, ela vai querer anunciar isso para todo mundo, amém? Vai colocar lá o status, venci o Covid, né? Então, se você tem um milagre, se você vê algo que você ama, você vai querer falar disso com todo mundo. E é assim com o Evangelho. A gente não pode evangelizar com peso, simplesmente por ser uma obrigação, por ser um mandamento. A gente faz porque ama a Deus e porque a gente é salvo, a gente tem um relacionamento com Ele, nosso nome está escrito nos céus, amém? E aí quando os milagres não virem, quando não tiver batismo, você não vai ficar triste, você vai continuar animado, porque pelo menos você está salvo, amém? Pelo menos você tem a graça de Deus. E eu quero falar da Larissa. A Larissa, quando ela se batizou no ano passado, ela até estava evangelizando e vindo nas reuniões, mas ela não sentia tão bem, sabe? Era mais como uma cobrança. Então, não que ela tivesse vergonha, mas era um certo orgulho, né? Uma certa resistência para fazer a vontade de Deus. E, convenhamos, nossa natureza é orgulhosa. Eu também sou assim. Quando alguém pede para você fazer algo, a nossa tendência é ser rebelde, não é assim? O ser humano é rebelde por natureza. Às vezes, um ser humano funciona assim. A pessoa até quer fazer certa atividade, né? Por exemplo, evangelizar. Mas aí você desafia: eu quero te desafiar a chamar tantas pessoas hoje. Só porque você falou, eu não vou fazer. Eu ia fazer, mas porque você falou, eu vou fazer exatamente o contrário do que você disse. Esse é o ser humano. O ser humano é rebelde por natureza. Então, se alguém diz que você precisa fazer, isso mexe com o orgulho. Então, só que a Larissa, depois que ela se afastou, ela percebeu que Jesus tinha feito por ela na cruz. Ela falou: nossa, eu não posso estar por pessoas, por obrigação, eu quero estar por Deus. E ela voltou, fez o estudo de novo e ela foi restaurada, amém? Como ela contou aqui hoje. E agora ela está com o coração muito puro, coração muito humilde para Deus. Ela entendeu que o nome dela está escrito no céu. Isso deu tanta alegria para ela, que ela foi e evangelizou o Instagram inteiro, né? Todos os contatos. E é por isso que o Juan vai ser batizado hoje, amém? É por isso
que ela está dando fruto porque ela fez pela motivação correta. Se a gente evangeliza ou obedece a Deus em qualquer outro aspecto, por um peso, seja nas ofertas, ouvir nas reuniões, ou confessar pecado, participar de uma vigília, como a gente teve nessa sexta-feira, amém? Fazer tempo com Deus. Se você vê essas coisas como um peso, provavelmente em algum momento você vai parar de fazer. Mas se você está grato, porque o seu nome está escrito no céu, você vai ter combustível para fazer mais discípulos, amém? Então agora a Larissa evangeliza com o coração correto, motivado pela cruz de Cristo, amém? E para terminar, Lucas 10, 21 ao 24. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Uau, que conclusão incrível do capítulo. Jesus, quando vê os discípulos animados, ele agradece a Deus, ele exulta no coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter revelado os mistérios do reino de Deus para esses pequeninos. Pequeninos porque o discípulo é comparado com uma criança. Quem não tem o coração de uma criança não pode entrar no reino de Deus. Então por isso que ele fala pequeninos. Você tem que ter o coração puro de uma criança, tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus. E aí ele fala assim para os discípulos: Eu lhes digo, vocês são felizes pelo que vocês veem. Profetas e reis, lá do Antigo Testamento, queriam ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Então eu quero terminar dizendo para você discípulo, feliz é você de ver o que está acontecendo hoje. De ver nessa quarentena 11 pessoas sendo salvas. Em São Paulo tem mais batismo. Em Lima também. Bogotá, Santiago, México. A igreja está crescendo no mundo inteiro. Feliz é você que vê isso. Porque eu digo para você que pessoas lá do Antigo Testamento, até do Novo Testamento, queriam ver o que você está vendo, mas não puderam. De evangelizar num país em que não tem perseguição por pena de morte para quem evangeliza. Que tem tolerância religiosa. Que a gente pode pregar a palavra livremente. Seja pessoalmente, seja por tecnologia, nós podemos fazer a vontade de Deus sem perseguição por morte. Então, muitos queriam ver isso. Pedro, certamente, ele foi torturado, ele foi crucificado de cabeça para baixo por evangelizar, por pregar Cristo. E você não vai ter esse problema, provavelmente. Então, eu quero animar você a dar valor para o reino, dar valor para o que Jesus fez por você. Seja motivado pela cruz. Nós vemos 4 pontos hoje. Primeiro, que a colheita é grande, amém? Tem muitas pessoas abertas. Não pense que as pessoas estão fechadas. Quando alguém cai da fé, não pensa que, nossa, tem algo errado acontecendo. Não! As pessoas estão abertas. É só a gente ter fé, é só acreditar. Não focar só em alguns, focar em bastante pessoas. Segundo, os trabalhadores são poucos. Então o problema nunca é a colheita, o problema é que a gente não está trabalhando o suficiente. A gente tem que trabalhar duro, ser diligente, compartilhar a fé radicalmente, amém? Chamar pessoas lá no Instagram. O alvo é 20, amém? Terceiro, cidades rejeitarão a mensagem. Você vê aqui que muitas pessoas estavam fechadas em Cafarnaum, Betsaida, na outra cidade que esqueci o nome. Mas o que a gente percebe aqui? Que apesar de muitas pessoas estarem fechadas, aquela minoria ainda é um número grande, amém? Tem muita gente aberta. Então não vamos ficar desanimados, amém? E quarto, alegre-se mais por sua salvação que pelos milagres. Então os discípulos estavam muito animados com os milagres, mas existia um motivo maior de alegria que era sua própria salvação. Então vamos ficar alegres, por mais que tenha momentos de seca, nós temos um relacionamento com Deus e a cruz de Cristo nos faz efeito, amém? Para Deus seja a glória, amém.